gente começa a edição de hoje indo direto para a capital paulista, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se recupera bem de uma cirurgia feita esta madrugada no Hospital Sírio-Libanês. A repórter Ana Graziela Aguiar está ao vivo em frente ao hospital e traz os detalhes para a gente. Ana, boa noite. Boa noite, Lara. Boa noite, Yara. Nossa equipe segue aqui na porta do Hospital Sírio-Libanês, onde o presidente Lula está internado. O presidente passou por um procedimento cirúrgico para drenar um hematoma. Esse hematoma foi gerado depois da queda que o presidente Lula sofreu em outubro. Foi colocada uma cânula na cabeça do presidente, que segue em observação na unidade de terapia intensiva aqui do Sírio. Todo dia foi de movimentação, vocês podem ver a imprensa, todo mundo buscando informações. Foi feita uma coletiva de imprensa mais cedo com a equipe de médicos do presidente Lula para explicar um pouco mais sobre essa cirurgia e também dizer que ela é menos invasiva, que o presidente passou bem, que se comunica, que está consciente e estável. Junto com o presidente Lula está a primeira-dama, Janja Silva, ela que é a única pessoa que acompanha o presidente, lembrando que uma UTI não pode ter visitas, mas como a UTI do Sírio-Libanês é uma UTI humanizada, a Janja Silva está acompanhando o presidente. Durante todo o dia de movimentação, o repórter Dilma Soldi acompanhou aqui e explica numa reportagem que nós preparamos um pouco mais sobre esse procedimento que o presidente Lula passou. Vamos acompanhar na reportagem. O presidente segue internado no Hospital Sírio-Libanês e deve ficar em observação na UTI por pelo menos 48 horas. A alta só deve ser dada pela equipe médica no início da semana que vem. A hemorragia intracraniana detectada no presidente não comprometeu qualquer função cerebral, de acordo com a equipe médica liderada por Roberto Calil. O presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi estubado, encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação aí nos próximos dias. O cérebro está descomprimido e ele está com as funções neurológicas preservadas. O procedimento durou cerca de 2 horas. O presidente Lula passou por uma trepanação, um pequeno procedimento para a retirada de um coágulo entre o cérebro e a meníngea. Os médicos detalharam o procedimento, destacando que são feitos pequenos furos para a passagem de um dreno para a retirada do sangue acumulado. O dreno ficará no local por um período entre 24 e 72 horas. A abertura fecha espontaneamente, ou seja, não é necessário um novo procedimento para a reconstituição do osso do crânio. Não é uma abertura, uma violação do crânio importante e cursa geralmente com a cicatrização espontânea dessa abertura, sem necessidade de nenhuma outra intervenção futura para fechamento, algo relativamente comum em neurocirurgia. Ainda de acordo com os médicos, o presidente Lula não terá sequelas. Todas as funções neurológicas foram preservadas. Inclusive, no futuro, não deve haver a necessidade de novas cirurgias. Esse coágulo, ele foi originado em decorrência da queda que o presidente Lula sofreu no Palácio do Alvorada, no dia 19 de outubro. Na ocasião, Lula bateu a cabeça na região da nuca e precisou levar 5 pontos. Exames de imagem feitos logo depois do acidente mostraram uma pequena hemorragia no cérebro. Lula foi liberado para voltar para casa, mas de acordo com a equipe médica, ele deveria evitar viagens aéreas de longa distância. Ele tirou os pontos da nuca no dia 28 e continuou fazendo exames periódicos de imagem. Em 10 de novembro, o presidente recebeu liberação médica para viagens aéreas. De acordo com o boletim do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, os exames do dia 10 apresentaram melhoras em relação aos anteriores. Com autorização, Lula pôde participar da cúpula do G20 no Rio de Janeiro em 18 e 19 de novembro, além da cúpula do Mercosul no Uruguai em 5 e 6 de dezembro. No início desta semana, o presidente Lula passou a sentir dores de cabeça e na madrugada de segunda-feira foi levado para fazer exames no Sírio-Libanês em Brasília. Em seguida, foi transferido para São Paulo, onde realizou a cirurgia e ficará internado
prorrogado até pelo menos o final de semana. Apesar de permanecer em repouso, o presidente Lula não recebeu orientação médica para se afastar das atividades da presidência da República. E a Manuela Castro está no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, e traz agora os detalhes para a gente. Manuela, muito boa noite para você. Olá, Lara. Boa noite a você, a Yara e a todos que acompanham o Repórter Brasil. Olha, Lara, aqui no Palácio do Planalto não há previsão que o presidente Lula se licencie da presidência da República, ou seja, o vice-presidente Geraldo Alckmin não deve assumir o lugar dele. Mas, na prática, Alckmin hoje já assumiu alguns compromissos da agenda de Lula. Alckmin teria compromissos em São Paulo, mas cancelou, chegou cedo a Brasília e participou de um encontro com o primeiro-ministro da Eslováquia. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, informou que não há orientação médica para que Lula pare de trabalhar. E a partir de amanhã não há restrições para que ele converse com integrantes do governo ou faça as articulações políticas. Bom, e a cirurgia do presidente Lula teve repercussão internacional. Jornais como The New York Times dos Estados Unidos, La Nation da Argentina, The Guardian no Reino Unido, Le Monde da França falaram sobre o ocorrido. E líderes mundiais também comentaram o assunto e desejaram melhoras ao presidente Lula. Yara e Lara. Obrigada, Manu. E ainda hoje a gente volta a falar do estado de saúde do presidente Lula. Bom, todos os anos, olha, o Brasil registra... Muito bonito, realmente. E a gente volta ao vivo para a capital paulista, onde o presidente Lula está internado após ter sofrido uma cirurgia na madrugada de hoje. A repórter Ana Graziela Aguiar vai trazer as últimas informações para a gente sobre o estado de saúde do presidente. Ana. Olá, Yara. Olá, Lara. Mais uma vez a nossa equipe segue aqui na porta do Sírio-Libanês, onde a assessoria de imprensa nos informou que um novo boletim médico deve ser publicado amanhã pela manhã. O último boletim médico dizia que a cirurgia foi muito bem sucedida e que o presidente Lula está estável e lúcido e que não houve nenhum dano neurológico. Então, amanhã, novas informações sobre essa cirurgia devem ser passadas aos jornalistas. Lembrando que o presidente Lula decidiu por não transferir a presidência para o vice-presidente Geraldo Alckmin, que amanhã mantém sua agenda e cumpre a agenda como vice-presidente. Qualquer nova informação, nós voltamos aqui da porta do Sírio-Libanês para a programação. Lara, Yara. Ok, Ana, muito obrigada. A gente Ana. segue acompanhando e atualizando tudo aqui. Bom, e uma última notícia. Olha, o governo federal publicou há pouco, em edição extra do Diário Oficial da União, uma portaria que viabiliza o pagamento das emendas parlamentares, suspensas desde agosto por decisão do STF. Entre as mudanças está a possibilidade de execução orçamentária de transferências especiais empenhadas em 2024, antes da apresentação de planos de trabalho. Também foi estabelecido um prazo até 31 de dezembro de 2024 para que os beneficiários das transferências especiais apresentem os planos de trabalho necessários. O Repórter Brasil termina aqui. A gente volta amanhã às 7 da noite. Mas antes, a gente fica com imagens da temporada de Natal pelo Mundo. Em Nova York, nos Estados Unidos, a famosa árvore do Rockefeller Center atrai uma multidão